Olá, boa noite. Bem-vindos a mais um programa Resumo do Dia, aqui no seu canal Causa Operária TV, 24 horas no ar. Nesta quarta-feira, dia 7 de abril de 2021, estamos começando o nosso programa de número 719. Destaques no programa de hoje: o país alcançando a marca oficial de 340 mil mortos, superando essa marca, e, ao mesmo tempo, a Câmara de Deputados aprovando a privatização da vacina. É vacina para quem tiver dinheiro, né? Deixando de lado aí a farsa já de vários meses de que o governo, tanto o genocida do Bolsonaro como os científicos governos de Dória e outros, estariam empenhados em uma vacinação. Agora é vacina, leilão de vacina. Quem tem se vacina, quem não tem se ferre esperando. Bom, e o governo aí cortando gastos na área, economizando 80 bilhões de recursos da saúde. Vamos falar de recursos que eram destinados à pandemia e que não foram utilizados. Está sobrando dinheiro enquanto o povo morre. Bom, no programa de hoje nós vamos destacar também aí os novos bilionários brasileiros, né, aqueles que estão aí surfando na onda da crise, ganhando dinheiro às custas da miséria e do sofrimento da maioria da população. Bom, vamos falar dos planos dos governos científicos de Dória e Covas em São Paulo, né, como o projeto Abre Valas, Abre Covas, né, o principal projeto do PSDB em São Paulo. Bom, vocês vão ver o resultado do leilão, né? Vamos comentar aqui o leilão que aparentemente foi um resultado muito bom, né? 90 vezes, o governo arrecadou 90 vezes mais do que o mínimo estabelecido. Vamos explicar esse milagre, o que aconteceu. Então fique aí conosco para você ficar por dentro de uma maneira que você não vai encontrar na imprensa golpista. Bom, vamos tratar aqui também no cenário político do novo declarado aliado da candidatura de Ciro Abutre Gomes, né? O Rodrigo Maia, o ex-aliado de Michel Temer, o ex-general, né, da reforma, segundo palavras do Bolsonaro, agora é o mais novo entusiasta, apoiador, né, da candidatura de Ciro Gomes. Nós vamos tratar desse tema aqui. Bom, tem mais também, vamos destacar também aqui o problema do julgamento do STF, a farsa, né, supostamente em torno da questão da reabertura ou não das igrejas, e ver o que está por detrás disso. Vamos falar da questão das vacinas também em nível internacional, né, a chamada guerra das vacinas em nível internacional e muito mais. Então você que está por aí já nos acompanhando, fique conosco, participe, compartilhe aí adoidado o link aqui do nosso canal, do resumo do dia, para que o pessoal não fique por aí se enganando, né, com o noticiário da imprensa, do partido da imprensa golpista, mas que venha para cá, para o canal combativo revolucionário do Partido da Causa Operária, né? E conosco nessa empreitada de hoje, para comentar e apresentar as notícias, vai estar o companheiro Caio Túlio. Boa noite, Caio. Boa noite, Antônio Carlos, e boa noite a todos que estão acompanhando o resumo do dia. Beleza, então vamos lá. Não sei antes a gente mandar aqui um salve, né, para algumas pessoas que participam conosco do programa, alguns companheiros que estavam assistindo agora há pouco o Análise Sindical e permanecem conosco, e muita gente chegando por aqui, né, com a ajuda de vocês que vão aí compartilhando, vão chamando o pessoal. Está começando o resumo do dia, né, da Causa Operária TV. Então, boa noite aí para o Fernandes Silva, para o Sou Eu, para a companheira Ana Matos, né, que chamou o pessoal aí a curtir e compartilhar. Muito obrigado aí, Ana, ativista, não só membro do nosso canal, mas ativista aqui, né, da importância de divulgar a imprensa revolucionária. O Osni Castro, o companheiro Para Que Postar Só Tendo Face, que já chegou por aqui mandando o seu sticker, a sua contribuição para sustentar o nosso programa. Companheiro Ernesto Abdala Filho, bom ter você, e o Lúcio Souza também aqui conosco.
o Ricardo A, o Mauro Sou, né? E o Sou Eu, né? São personagens diferentes, importantes aqui, e o Sou Eu que já chegou mandando também a sua contribuição. Muito obrigado, desejando aí para nós todos um bom trabalho, muito obrigado. E para ter um bom trabalho a gente precisa mesmo de contribuições, né, como esta daí feita pelo Sou Eu e por outros companheiros aqui, e chamamos vocês todos que estão nos assistindo a colaborarem. Desta vez eu consigo a companheira Carla Silva, né, também chegando por aqui, mandando a sua figurinha simpática, o seu, aquele brinde, né, diário aqui, que nós já estamos até viciados, né, e que muito habituados, né, viciado é uma palavra feia, né, essa contribuição importante da companheira Carla, que é um tônico, né, para sustentar aqui o nosso trabalho político de imprensa revolucionária. Saudar também o Adriano Teixeira, boa noite, companheiro. Bom, e vamos lá então para a nossa pauta. Sigam, por favor, aí compartilhando, convidando o pessoal a assistir, se você puder, né? Mete a mão aí no dedo aí e faça como o companheiro Ernesto Abdala Filho, beleza? Que mandou também aí para brindar com a Carla e com todos nós aqui, mandou aí a sua saudação na forma de uma simpática caneca de vinho, né, para a gente celebrar. Bom, eu vou começar o programa justamente com uma mensagem que a gente recebeu aqui hoje, eu queria registrar, da companheira Carla, né, da companheira Carla Silva, porque ela nos lembrou aí da passagem hoje, uma mensagem que ela nos enviou logo cedo, lembrando aí que hoje no calendário é o dia do jornalista. E aí, Caio? A gente não, talvez até passasse de ser despercebido, né? Nós que somos aqui, desempenhamos a função de jornalistas revolucionários aqui do canal Causa Operária TV. E a companheira Carla nos mandou para nós aqui, todos do canal Causa Operária TV, essa singela mensagem. Parabéns a ti e a todos os companheiros que fazem a imprensa revolucionária do PCO. Jornalismo autêntico e verdadeiro da linha de frente operária para o povo. Abraço. Então, eu agradeço a saudação mandando. Vocês têm aí, a nossa produção separou uma imagem aí para a gente falar um pouquinho sobre o tema, porque, evidentemente, as datas, em geral, são divulgadas aí pela burguesia como um instrumento de divulgar coisas que não vale a pena, né? E homenagear quem não merece ser homenageado. Né? O jornalismo, como uma fonte de informação de verdade, tem um papel revolucionário. Né? E por isso, nos dias atuais, só pode ser levado adiante de maneira verdadeira, quase que exclusivamente nos órgãos independentes da imprensa burguesia. Né? Já que a imprensa capitalista ela foi se transformando cada vez mais num negócio, num empreendimento dominado pelos grandes monopólios, né, que impedem o seu funcionamento como um instrumento de informação da população. Na verdade, a imprensa capitalista é um instrumento de campanha, né? É um instrumento, uma máquina de propaganda da burguesia. Diferente desses jornais que nós estamos vendo aí. Primeiro, vocês viram a imagem do jornal do Lênin, o Iskra, né? A centelha. Num país, imagina a tarefa, né? Num país em que mais de 70% da classe operária era analfabeta, né? Você produzir um jornal e fazer desse jornal um instrumento popular, não só para formar e educar a vanguarda, mas informar ao conjunto dos trabalhadores a massas cada vez mais amplas, né? Como foram os jornais aí publicados pelos bolcheviques, né? E pelos revolucionários de uma maneira geral ao longo da sua história. Hoje essa tarefa aí de colocar o jornal proletário na mão do povo, ela foi abandonada pela esquerda, né? A burguesia mostra aí que ela, mesmo com dificuldades econômicas dos tempos atuais de crise histórica do capitalismo, ela compreende a importância da imprensa. Né? Mas a esquerda, de uma maneira geral, abandonou, porque a falta de uma imprensa, seja ela escrita, seja na forma como nós temos aqui o canal Causa Operária TV, o Diário Causa Operária, são instrumentos de esclarecimento político, de expor as posições. Então eu queria terminar com esse convite que está feito nessa imagem, né, a você que está nos assistindo aí, assine, né, a participar aí como assinante da nossa imprensa. Você pode entrar em contato aqui, mandar uma mensagem
né, que eu e o Caio vamos entrar em contato com vocês aí, ou outros companheiros aqui, para você assinar o Causa Operária. Você pode assinar o Causa Operária, o jornal impresso, você pode fazer essa assinatura do jornal eletrônico, né, porque agora nós temos também o jornal Causa Operária, a edição impressa no formato online, para você assinar em qualquer parte do mundo. Né? Então, vou aproveitar o dia do imprensa para lançar aqui. Nos próximos dias vamos falar disso daí, vamos divulgar, vamos falar dos preços internacionais, né? Mas já queria aproveitar aqui e dizer que a partir de agora você pode receber o jornal impresso, né? Em qualquer lugar do Brasil, mas em qualquer lugar do mundo você pode também assinar o jornal Causa Operária online, né? O jornal na internet, né? O jornal mesmo, o jornal paginar lá, ter o prazer de folhear aí o jornal que já tem mais de 40 anos, 42 anos, que é publicado no Brasil desde 1979, né? Vai completar agora 43 anos em julho, né? E que é um instrumento e que é a base de todo o trabalho de imprensa do partido, seja do diário Causa Operária, seja da imprensa televisiva que nós temos aqui com a Causa Operária, a TV. Então, nossa saudação nesse dia à imprensa revolucionária, aos jornalistas revolucionários, né, que não dependem de título de formação superior, né, como nós aqui. Eu e o Caio não somos formados em jornalismo, mas nós exercemos aqui e também no trabalho de redação dos jornais do partido, essa tarefa que nos foi dada pela própria classe operária de ser a pena, né? Agora a pena já não se usa mais, não seria mais de ser, né? De traduzir, de colocar no papel e também aqui em imagens, né? Aquilo que a classe operária gostaria de dizer, ou precisa dizer, precisa entender, né? Nesse momento atual. Então, nossa saudação a todos os jornalistas revolucionários ao longo da história, né? E também a vocês que ajudam a gente a sustentar, a levar adiante esse trabalho de fundamental importância. Né? Bom, é isso. E com isso, fica aí o apelo chamado vocês a assinarem os nossos jornais e também a contribuírem aqui com a Causa Operária TV, um órgão fundamental da nossa imprensa revolucionária. Bom, eu vou passar para o Caio, aí se ele quiser comentar esse tema, ele fica à vontade, mas também para ele falar de um outro tema importante, né? Porque a imprensa revolucionária não dá dinheiro, né? Ela só busca se sustentar, ter dinheiro para se reproduzir. Mas o Caio vai falar agora dos novos bilionários, né? Porque a revista Forbes, né, publicou aí a lista dos bilionários e tem novos brasileiros aí. Quer dizer, a desgraça não é tão ruim assim para todo mundo. Tem gente que está tirando proveito da crise, né, Caio? Sem dúvida. Enquanto a população morre de maneira industrial, né? A política golpista produz mortes em escala industrial. Tem gente ganhando muito e muito dinheiro na pandemia. A revista Forbes, ela, como é tradicional, né? Trazer a lista dos bilionários do mundo. Nessa lista desse ano, né, do ano que passou, chegou-se a 2.755 pessoas bilionárias, né? Quer dizer, houve um crescimento de 660 pessoas aí bilionárias no mundo durante a crise do coronavírus. Quer dizer, 660 novos bilionários ganharam, lucraram no período da pandemia de Covid-19. No Brasil, esse ranking também aumentou, quer dizer, o número brasileiro também aumentou. Mais 11 indivíduos, né, ou grupos, ou um número de indivíduos, chegaram aí à posição de bilionários, fazendo com que o país ele chegue à marca aí, a marca aí de 57 bilionários que constam na lista da Forbes. Os novos bilionários que lucraram aí nesse período de tristeza do país são os irmãos Safra, são 3 irmãos, que a fortuna deles conta aí juntos, filhos do Joseph Safra, antigo dono do Banco Safra, né, que faleceu, com uma fortuna de 7,1 bilhão.
Eles estão no ranking que acaba de entrar, né, de compor aí os 57 bilionários brasileiros. O principal bilionário brasileiro, ele ainda continua sendo o empresário dono da Ambev, né? Encabeça a lista com 11,5 bilhões e ele ocupa aí a posição 191 no ranking geral. O maior bilionário de todos, né? Ainda continua sendo o Jeff Bezos, pelo quarto ano seguido. Ele que é dono da Amazon, né? Continua sendo aí o primeiro, né? Pelo quarto ano seguido, bilionário do mundo. A gente vê que a economia capitalista, ela primeiro mostra a degradação da economia capitalista, né? Enquanto a população, massas de milhões e milhões de pessoas sofrem. Não há condição, por exemplo, a gente vê no Brasil a fome voltando de maneira assustadora, né? A situação, não há investimento em saúde, não há investimento em nada, mas há um grupo aí seleto que está acumulando uma quantidade de capital, de dinheiro gigantesco, mostrando o caráter totalmente nefasto, né, do capitalismo, que tira de muitos para acumular aí para um punhadinho insignificante de pessoas. Ok, Caio. Eu acho que a produção tem umas imagens aí, né? Só destacar aí que nessa, nessa lista, né? Nós tivemos aí despontando na lista, um destaque na lista dos brasileiros que ascenderam aí, além essa primeira imagem aí, é do dono do banco. Opa, me fugiu aqui. Deixa eu consultar as minhas Acho que é anotações. da XP, né? É da XP, exatamente. É o Guilherme Benchimol, né, que é da XP Investimentos. Bom, a maioria dos elementos bilionários aí estão ligados ao setor financeiro, obviamente, né, e dos setores que lucraram aí com que o capitalismo, que na etapa atual, o que gera riqueza é a desgraça de outros. Então, são os banqueiros ganhando aí, vocês viram a família do Safra, né? O Lehman continua sendo aí o mais rico do país, mais rico com nome brasileiro, porque ele mora no exterior, na Europa, já há muitos anos, né? E desponta aí, no primeiro lugar, entre as mulheres, né? A Dulce Pugliese, que ela ultrapassou aí a Luísa Trajano, né? No papel de como a mulher mais rica do país. Né? Ela, ela deixou para trás então a dona do Magazine Luiza, né? E são 16. Ela é da família Godoy Bueno, né? Ela tem 72 anos e ela é dona das ações da DASA. Só para a gente ter uma ideia, essas ações aí, em 16 dias, tiveram um ganho de 268%. Essas fortunas elas são construídas aí através da especulação financeira. Né? A dona Dulce, aí, a bilionária, ocupa o 7º lugar no ranking entre os brasileiros. Né? E é a posição mais alta que uma mulher já chegou no país. Né? Ela, junto com o marido dela, o Edson Godoy, ela está ligada aí à rede de assistência médica a 1000, olha aí, lucrando com a desgraça do povo. Né? Então, é o esquema aí voltado aí a negócios da área da saúde. Você vê que só tem banqueiro, né? Donos de setores vinculados aí ao comércio, principalmente pela internet, né, tirando proveito da situação de crise. E aí a gente vê aí gente ganhando muito dinheiro aí com a doença, diretamente com negócios privados na área
da saúde, né? Quer dizer, a desgraça da maioria, né? Faz a alegria de uns poucos que vão concentrando no Brasil e no mundo todo, né? Cada vez mais um volume maior de riqueza, que nada tem a ver com progresso material da sociedade, nada tem a ver com desenvolvimento, mas são os tubarões, né, que conseguem se apoderar da riqueza do povo. Bom, por falar em sofrimento e desgraça, enquanto alguns tiram proveito da situação, vamos falar então um pouco agora, como em outros momentos do programa, sobre a questão da pandemia, né? E, bom, a gente tem visto, obviamente, que uma das falsas discussões apresentadas aqui no Brasil ao longo de todo esse período de pandemia seria a contraposição que a imprensa capitalista, né, procura fazer crer que existe entre a política do governo genocida do Bolsonaro, né, e a extrema-direita que ele lidera, aí, os chamados negacionistas, por um lado, e por outro lado, os chamados científicos, né, os ditos progressistas, como é o caso dos governos tucanos de São Paulo, são do estado de São Paulo, o governador João Dória, e da prefeitura de São Paulo, o prefeito Bruno Covas, ambos do PSDB, né? E só para ficar bem claro, o estado de São Paulo e a cidade de São Paulo são o segundo e o terceiro maior orçamento público do país, detém, né? Quer dizer, são máquinas poderosas de recursos. Se comparados, inclusive, com o governo federal, eles têm recursos muito volumosos, significativos, porque, obviamente, eles têm que atender a demanda de uma área mais reduzida do país, né, com maior progresso econômico, social, né, com melhores instalações do que, na média, tem o povo brasileiro, né, que tem situações muito diferenciadas, né, do extremo norte ao extremo sul do país. Bom, um dado importante hoje, destacado hoje, é o seguinte: a prefeitura anunciou aí um novo plano, do Caio e todos os amigos que nos acompanham. É a criação de uma nova força-tarefa, né? Porque antigamente, quando você não queria fazer nada, você criava uma comissão, era a tradição dos políticos, né? Eu comecei militando no movimento de comunidade de bairro, associação de moradores, na década de 80, e quando você fazia uma mobilização grande, fazia um ato, invadia uma prefeitura, coisa e tal, conseguia uma reunião com o prefeito e tinha um problema, ele falava: não, vou criar uma comissão para resolver o problema. E aí você tinha certeza que você estava sendo tapeado, né? Porque aquela comissão depois era para se reunir com os moradores, com os representantes e não fazer nada. Bom, agora você cria uma frente, você cria uma força-tarefa, né? A gente viu semana passada o Bolsonaro criou uma força-tarefa, um comando aí em torno do problema do combate à Covid, que até agora não anunciou uma única medida, né? A única coisa que o Bolsonaro conseguiu mostrar foi hoje um telefonema para o Putin, né? Bom, tudo bem que o Putin deve ser uma pessoa bastante ocupada, mas se todo o carnaval aí para conseguir mostrar na televisão um telefonema para o Putin, né? Isso aí, inclusive, parece que o Bolsonaro está se esforçando aí para mostrar que ele está fazendo o que o Lula propôs que fosse feito, né? O Lula falou que tinha que ter criado uma comissão há um ano atrás, né? O Lula falou que tinha que ter conversado com o Putin, com o Deng Xiaoping e todos os outros líderes chineses de todos os países do mundo, e agora o Bolsonaro está fingindo aí, né, que ele toma alguma medida. Bom, mas o fingimento não é uma exclusividade do Bolsonaro. Tem artistas, inclusive melhores, que fingem tem maior capacidade de encenação que o Bolsonaro, e um caso destacado desse é o do governo de São Paulo, João Dória, e do prefeito também da capital. Eles anunciaram uma força-tarefa e o objetivo principal dessa força-tarefa é abrir mais 600 covas por dia. É isso mesmo, né? Foi anunciado aí com grande destaque na imprensa de hoje, né, que o governo está preocupado em abrir mais covas, né, porque o volume de enterros cresceu muito, né? Essa semana já teve, em um dia foram anunciadas aí 1.400 mortes em São Paulo,
Hoje a situação se repetiu aí com quase 1.300 mortes, né? A situação ela vem se repetindo. O governo já tinha anunciado no final de semana que ia fazer uma reciclagem de covas, é isso mesmo. Eles iam estudar aí nos cemitérios aquelas covas que já estão ocupadas, além do tempo, né? Ir lá e retirar, desovar, retirar os cadáveres lá das famílias pobres, obviamente, das covas, para fazer novos enterros, né? E, além disso, eles estão anunciando também a assinatura de acordo com os crematórios, já prevendo isso daí, de que não vão dar conta, né? Hoje, na imprensa capitalista, também apareceu aí um burocrata tucano dizendo que eles querem evitar, né, o grande objetivo, veja que meta maravilhosa para um governo científico, né, eficiente, capaz, evitar que aconteça em São Paulo, a cidade mais rica do país, o que aconteceu em Manaus, onde, diante do aumento do crescimento em determinado momento muito grande do número de enterros, foram abertas valas coletivas. Então, hoje, o grande objetivo de São Paulo, mostrando aí a política do governo, que não tem absolutamente nada a ver, né, com combater a pandemia, né, é só encenação, foi anunciar essas medidas. Frente para abrir mais covas, reciclagem de covas já utilizadas e acordos com crematórios para incinerar mais rapidamente corpos aí no meio da pandemia. Bom, é bom destacar que no meio dessa política criminosa, né, o governo, ao mesmo tempo que reconhece, é um reconhecimento de falência total, né, a situação de São Paulo e do conjunto do país. O governo está anunciando aí o retorno às aulas para a semana que vem, né? Quer dizer, não tem vaga nos hospitais. Nós vimos mostrando aqui em vários programas que a política do governo não tem nenhuma alternativa. Fez inauguração de hospital que não tinha elevador, inaugurou unidade de pronto atendimento, as UPA, sem sistema de distribuição de oxigênio para os pacientes que necessitassem dessa medida. É tudo que é tipo de improviso. Isso depois que eles fecharam os hospitais de campanha, né, que, como a gente já não se cansa de repetir, eram hospitais para fazer campanha eleitoral, né? Não eram hospitais para fazer campanha de atendimento à população. E com isso, São Paulo, né, mostra que não tem diferença nenhuma, de fato, a não ser um discurso na encenação entre a política dos científicos, né, dos progressistas, né, tudo aí entre muitas aspas, com a política genocida do governo criminoso de Bolsonaro e de sua turma. Bom, já que é para falar de encenação, né, eu vou passar para o Caio, porque ele vai contar uma história aí de como é que o governo, né, conseguiu aí fazer um negócio maravilhoso, vender um produto oferecido por ele vendeu por 90. Olha que coisa, né? E aí isso está sendo apresentado na imprensa capitalista assim como um negócio assim de uma genialidade espetacular. Vai lá, Caio, com você. Exatamente. O governo, mesmo em meio à pandemia, né, ele retomou a política de privatizações. No dia de hoje, né, na quarta-feira, você teve um leilão de concessões na área de infraestrutura. Esse leilão ele privatiza, né, 3 blocos de aeroportos. Aeroportos na região sul, norte e centro-oeste. O próprio ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, ele havia afirmado na terça-feira que o objetivo do leilão, não era arrecadação, mas que o objetivo seria possibilitar investimentos futuros, já mostrando qual é o caráter da política de privatização, né? Então, o governo
colocou esses aeroportos para leilão. Uma parte significativa deles foi arrematado aí pelo consórcio CCR, que já controla uma série de outras atividades no país. Esse bloco ele ofereceu 2 bilhões 128 milhões, né? Conseguiu um ágio aí, uma diferença de 1.534%. Né? Porque o governo, teve outros ágios ainda maiores. A CCR também arrematou outros lotes, né? E um dos lotes que também chamou a atenção foi o Bloco Norte, que foi vencido pela empresa francesa Vinci Airport, que já administra o aeroporto de Salvador. A empresa ela deu um lance aí de 420 milhões e alcançou um ágio aí de 773%. Quer dizer, ela deu um lance 773% acima do valor mínimo estabelecido pelo governo. Bom, a gente chegou também num lote central em Goiânia, que é a CCR, também empresa nacional, ofereceu os 750 milhões, chegou a um ágio de 9.000%. O que significa? O governo ele colocou os preços lá embaixo, praticamente ele deu, né, as concessões para as empresas, para recuperar aí um valor mínimo de volta, né? Quer dizer, o governo ele ofereceu a preço de banana, praticamente de graça, todas as concessões, e apresentou o valor que ele recebeu, que foi restituído, como um grande valor, um grande negócio, quando na verdade foi nada mais, nada menos do que uma doação, né? Uma doação da infraestrutura para as empresas privadas. Ok, Caio. Só estava observando aqui, né? A CCR, como o Caio destacou aí, já explora aí, é a dona aí de muitas redes de pedágio pelo país, né? Está muito ligada aí aos negócios tucanos, né? E na composição acionária da CCR, eu estava vendo aqui no site institucional, você tem Andrade Gutierrez, né, que tem 15%, cerca de 15% das ações, a Camargo Correia, né, que tem outros 15%, Soares Penido, 15% também, e um grupo chamado Novo Mercado. É um consórcio de grandes empreiteiros que estão aí desde a época da ditadura militar, né, e que nos últimos anos se transformaram aí em grandes aliados, principalmente do PSDB. É esse pessoal aí que está tomando conta do... Foram eles que privatizaram aí boa parte das rodovias paulistas, né? E de outros estados aí que tem. São Paulo que tem os pedágios mais caros do Brasil, né? É uma coisa quase impossível aí você circular de automóvel aí sem gastar boa parte do seu salário aí pelas rodovias paulistas. E são esses senhores aí que estão tomando conta do negócio lucrativo. A gente brincava aqui, eu e o Caio, sobre essa notícia um pouco antes, dizendo o seguinte: é como se o Caio fosse me vender um automóvel, né? E aí o Caio anunciasse o seguinte: eu fiz um grande negócio, né? Eu ofereci um carro para o Antônio Carlos por R$ 100 e ele me pagou R$ 5.000, quer dizer, me pagou 50 vezes a mais do que eu pedi, né? Mas quer dizer, não teria sido uma esperteza do Caio, né? A esperteza seria minha ainda, que comprei por um preço barato, né? Mesmo eu 50 vezes a mais do que o Caio ofereceu. Então o governo ofereceu os aeroportos de graça, né? E era tão de graça, né? Era uma jogada combinada que aí poderosos grupos aí abocanharam, né, por 90, o ágio chegou a 90%, 90 vezes, né, 9.000%, 90 vezes o valor estipulado pelo governo. Quer dizer, o governo tinha oferecido por quase nada e foi vendido por muito pouco, né, como sempre ocorre aí nesses processos de privatização. Bom, mas vamos em frente na nossa pauta.
Agora vamos falar de uma outra esmola, de um preço baixo, mas só que dessa feita... Bom, a primeira é em notório prejuízo do povo, evidentemente, né? Porque a entrega de ativos ou acordo de concessões, né? De estradas, de aeroportos, como essa semana está se fazendo, que aparecem aí como uma fonte de sustentação da atividade do governo. Na realidade, esse dinheiro aí é uma grana muito curta, né, que as empresas vão recuperar aí com pouquíssimo tempo de controle sobre esses ativos, sobre esses negócios, e que faz falta esse dinheiro, né, que o governo distribui aí para os grandes capitalistas, porque é uma distribuição de dinheiro, na realidade faz falta para a população. Bom, e aí nós vamos falar agora da questão, começou a ser pago, né, no dia de ontem, o auxílio emergencial, né? E, ao contrário do que aconteceu no ano passado, né, quando o valor inicial, lá em março do ano passado, do pagamento do auxílio emergencial, era de R$ 600, e que, diante do tamanho da crise, né, e daquele momento, o valor chegou a gerar um certo ânimo, né, entre setores empresariais, e muita gente fala que foi o que salvou, né, o país naquele momento de ir para um abismo ainda maior, né? A gente teve uma retração econômica, mas essa retração teria sido ainda mais profunda, sem que chegou a 68 milhões de brasileiros chegaram a receber aquele auxílio miserável. Bom, desta feita, o valor é mais miserável, né? Deixou de ser pago durante 3 meses, ninguém recebeu absolutamente nada, e como vocês sabem, a gente noticiou várias vezes aqui, o valor médio desse novo auxílio é de apenas R$ 250. É um valor tão baixo que a previsão da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, é que 31% do que foi sacado da população não vão ser gastos no comércio, né? Vão ter outros destinos, e que o impacto, portanto, né? Eles calcularam, a Confederação Nacional aí do Comércio calculou, a entidade patronal, né, fazendo uma conta de quanto eles iam arrecadar, faturar com esse novo auxílio. Então, eles calcularam que no ano passado o comércio teve uma injeção de 103 bilhões do auxílio, que correspondia aí a 35% do que foi injetado naquele momento, né, na economia, né? Foi coisa aí da ordem de quase 400, quase mais de 320 bilhões, né? Então o comércio teria ficado com 35% disso. No entanto, agora, né, quando o auxílio emergencial está prevendo gastar no máximo, 44 bilhões, né, porque a política do governo da direita, assim, tem que economizar o gasto com o povo. Senão, como é que vai ajudar os bilionários a ficarem mais bilionários, né? E como é que vai poder privatizar e entregar tudo de graça se não roubar de alguém? Alguém tem que pagar a conta, né? Então, a parte que caberia ao comércio nisso aí, da ordem de pouco menos, menos de um terço, né, desta feita do valor a ser pago, seria de 12,7 bilhões. Quer dizer, evidentemente que a política criminosa do governo, que obviamente no desespero a população está sofrendo, está indo atrás, né? Por isso vocês veem aí fila nas agências da Caixa, né? Porque o pessoal está numa situação de miséria absoluta e precisa correr atrás dessa verdadeira esmola, né? Mas isso nem de longe, né, aponta aí uma perspectiva de crescimento, a tal ponto que o Brasil, é um dos países que tem uma das expectativas mais baixas de crescimentos para esse ano, né? Uma situação que foi apontada, inclusive, no programa de ontem, porque não há nenhuma política de auxílio. Há uma junção, inclusive, a gente vem destacando, que tanto o Bolsonaro como toda a direita defendem essa política criminosa. Veja que não teve briga no Congresso, né, entre as alas dos representantes dos científicos, da direita, né, que finge fazer oposição ao Bolsonaro, e os próprios bolsonaristas no que diz respeito à questão do auxílio emergencial. Eles votaram unidos, né, e se confraternizaram na aprovação dessa miséria para o povo, enquanto distribuem aí dinheiro a rodo para os grandes capitalistas e para os tubarões. Bom,
O resultado dessa política, né, em boa medida, tem a ver com o que nós vamos ver agora nos números sobre a Covid-19, que o Caio vai atualizar nesse momento aí para a gente. O país chega à triste marca, né, de 340 mil vidas, né, 300, mais precisamente, 340.776 pessoas mortas, né, pela Covid-19. No dia de hoje, né, nas últimas 24 horas, foi registrado 3.829 óbitos, né? Quer dizer, quase 4 mil óbitos. É a terceira maior taxa já contabilizada no país em 24 horas. A gente teve 4.195, né? No dia anterior, e que foi a maior taxa, e a média aí continua próximo de 4 mil óbitos por dia. O Brasil também teve a marca de mais, nas últimas 24 horas, mais 92.625 pessoas infectadas no Brasil, casos confirmados, o que eleva aí a marca do país para 13.193.205 infectados em todo o país. Bom, o quadro nacional ele é extremamente grave, né? Por exemplo, a Fundação Oswaldo Cruz, ela publicou que apenas 3 estados no país, nesse momento, estão com os leitos, a taxa de ocupação de leitos abaixo de 80%, que é Amazonas, Roraima e Paraíba. Os outros estados todos estão aí com uma taxa superior a 80%, muitos deles com 90% de ocupação. A gente vê aí que os estados com maior número de mortes, bom, primeiro vem liderado por São Paulo, né, com mais de 79 mil mortos. A gente também tem o Rio de Janeiro com 38 mil mortos, e Minas Gerais com 25, Rio Grande do Sul com 21 mil mortos. Os estados com menos mortes, né, são o Acre, o Amapá, Roraima, Tocantins e Sergipe. Bom, esse é o quadro nacional, é o quadro crítico do Brasil, né? A própria agência Reuters, ela publicou um dado que mostra esse caráter crítico da situação brasileira, que uma a cada 4 pessoas que morrem nos últimos dias por coronavírus no mundo é brasileiro. Tamanha a taxa de mortalidade do Brasil, que só, em números absolutos, só perde para os Estados Unidos nesse momento. Mas a taxa de mortalidade brasileira é superior ainda à dos Estados Unidos. Bom, esse quadro todo extremamente crítico, né, da Covid-19, a gente tem colocado aqui sempre, é resultado da política deliberada dos governos, do governo Bolsonaro, que é um governo que simplesmente ignora a pandemia, e dos governos estaduais, que igualmente o Bolsonaro ignoram a pandemia, não tem uma política de combate, não tem uma forma de atuação, não tem um plano e não tem quer dizer, não tem absolutamente nada para combater o coronavírus, tão e somente eles têm demagogia. O que diferencia eles do Bolsonaro é a demagogia. Fica comprovado, por exemplo, com o exemplo, né, de São Paulo, cujo governador Dória é o principal desses governadores, ditos científicos, mas que o estado que ele administra, né, muito mal, diga-se de passagem, é o principal estado em número de mortes no país. Né? Destacando, como o companheiro Antônio Carlos tinha falado, que é o principal estado, o estado mais rico da federação, né, com um orçamento gigantesco,
No entanto, esse orçamento não é utilizado absolutamente nada para combater o vírus na, nas proporções necessárias, né? O que a gente viu tão somente foi o farsesco isolamento social, que a gente já denunciou aqui, que ele é extremamente limitado, que é a política que os governos estão aplicando ainda hoje, mas que o resultado efetivo a gente não vê. Tanto que o estado de São Paulo, que já está chegando à marca de 80 mil mortos, está diariamente aí batendo a casa de 1.000 mortos, né? Diariamente, que é um número extraordinariamente grande, número maior, inclusive, ou semelhante a de muitos estados do país, como o Amapá, por exemplo, que tem até o momento 1.356 mortes, que é o número de mortes quase é, que é de São Paulo, né? Outro dado interessante que saiu na imprensa é que o número de mortes por coronavírus no estado de São Paulo está se aproximando do número de nascimentos no estado, que mostra que é uma política é, de profundo ataque, né? Porque inclusive está morrendo mais pessoas de coronavírus do que pessoas nascendo aqui no estado de São Paulo, mostrando a calamidade pública total que o governo do PSDB colocou à população de São Paulo. Ok, Caio. Essa... Eu queria destacar, inclusive, tem estudos apontando que a gente, em abril, o número de mortes no país deve superar o número de nascimento, quer dizer, que a gente entraria diretamente numa política de redução populacional, né? Quer dizer, que a consequência, quer dizer, que não é só não é um discurso de que a política da direita, né, leva a um ataque tão grande que pela primeira vez, provavelmente na história do país, né, nós vamos ter aí o número de mortes superando, já está acontecendo em São Paulo, já tem indício dessa situação, como o Caio destacou, e na média nacional, porque a previsão aí, as previsões mais, digamos assim, contidas, falam que nós vamos ter mais de 100 mil mortos. Né? Nós já tivemos em março 67 mil mortos em um único mês, e as previsões dão conta de que e isso está se cumprindo, infelizmente, né? Com a média de mais de 3 mil mortos por dia, que nós vamos superar a marca de 100 mil mortos no mês de abril. Bom, e no meio desse quadro, um dado aí importante que é um destaque, a gente colocou aí manchete no nosso programa, é que o governo economizou. O governo deixou de gastar de recursos que estavam previstos aí no orçamento de 2020. Né? Só para a gente ter uma ideia, e não foi pouca coisa. O governo deixou de gastar, só o governo federal deixou de gastar 80,7 bilhões que estavam destinados diretamente ao combate na pandemia em 2020. Esse número nós não estamos inventando aqui, né? Mas eles são resultado de um estudo. O estudo foi intitulado Um País Sufocado, Balanço do Orçamento Geral da União de 2020, que foi publicado ontem pelo Instituto de Estudo Socioeconômico, o INESC. Né? Ele apontou o seguinte, que o governo federal, né, do senhor Jair Messias Bolsonaro, do Congresso que faz de conta que combate a pandemia, deixaram de gastar quase 81 bilhões de reais. E só para a gente ter uma ideia, cara, a gente falou agora há pouco da miséria paga aí, de auxílio emergencial, desses cerca de 81 bilhões, 28,9, quer dizer, praticamente 29 bilhões, foi dinheiro que sobrou do montante que estava destinado ao pagamento do auxílio emergencial. Né? Então, para a gente ter uma ideia, o governo está planejando pagar esse ano 44 bilhões de auxílio emergencial. Quer dizer, ele está gastando um pouco mais do que ele economizou no ano passado, que estava destinado para gastar com auxílio emergencial, que era 29, né? E ele vai gastar 44, mais 15 bilhões apenas. Quer dizer, um governo que, quando se diz respeito à situação da população que está morrendo, que está passando fome, que está desempregado, ele é mão fechada, né? Ele não abre nem para dar bom dia, como diz o povo. Mas quando se trata, né, aí quando se trata
dos tubarões capitalistas, como a gente viu, você relatou aí no caso do leilão dos aeroportos, dos bens públicos, aí o governo é uma mão aberta. Né? O governo libera geral e entrega tudo a preço de banana. Né? Obviamente, uma situação que só agrava a situação de miséria e de retrocesso econômico do país. Né? Bom, essa situação, obviamente, ajudou o país a bater a meta. Se o governo não bateu a meta de gastos, né, mas o Brasil, no ano passado, é bom lembrar, fechou o ano com 200 mil mortos, né, e só em números oficiais o país já tinha quase 14 milhões de desempregados. Né, isso em números oficiais. O governo fez essa economia também, reduzindo o auxílio emergencial que foi pago no ano passado. Né, vocês lembram aqui que o auxílio emergencial, em setembro, ele deixou de ser de R$ 600 e passou a ser de 300. Quer dizer, o governo economizou. Esse dinheiro também economizado, é bom lembrar, né? Nós destacamos aqui, semanas atrás, que só com o aumento da taxa de juros, né, que ontem foi apontado, inclusive pelo Banco Mundial, como um dos fatores que vai segurar o crescimento do Brasil nesse ano, o governo brasileiro vai transferir 80 bilhões a mais para o cofre dos banqueiros. Quer dizer, não tem. Isso aqui, ó, é só quando é com o povo. Quando é com os banqueiros, com os capitalistas, né? Pode ficar à vontade com dinheiro. Dinheiro, finalmente, que é da população. É do dinheiro dos impostos pagos exclusivamente pelos trabalhadores. Bom, nós vamos em frente. Voltando só aqui rapidamente ao nosso chat para saudar a presença do pessoal e os debates que o pessoal vem realizando aqui. Lembrando a você que se você ainda não é membro do nosso canal, como o pessoal que está aí com o nomezinho pintado de verde, né, você pode fazê-lo clicando aqui embaixo da telinha, tem um retângulo escrito Seja Membro. Né? Então, desça aqui na telinha, clique, se você não é membro, clique no Seja Membro, escolha aí o seu plano de contribuição para ajudar a sustentar essa imprensa revolucionária. Né? Saudar aí o Rude Pride, que está por aqui, a companheira Clenilza Panato, né? A Ângela Silva, que chegou aqui depois do meu cumprimento inicial, o companheiro Drummer, né? E a todos vocês que acompanham a nossa transmissão, e lembrando vocês também que você pode dar a sua contribuição regular ou, né? Não é excludente, você pode também dar a sua contribuição instantânea na forma de superchat, na forma de stick, como já fizeram nesse programa aqui o companheiro Ernesto Abdala, a Carla Silva, o Sou Eu, né? O Para Que Postar Só Tem no Face. Você clica aí, por exemplo, no cifrão, logo embaixo aqui da área de conversa e manda a sua contribuição. Né? Ela é muito importante e necessária para sustentar essa imprensa revolucionária, esse canal que não tem rabo preso, né, com as empresas capitalistas, com os governos que levam adiante a política de matar o povo. Bom, fazendo uma pausinha, daqui a pouco nós vamos voltar ao tema da Covid, né, tratando aí da votação na Câmara dos Deputados sobre a vacina. Mas antes disso, dar um destaque aqui na nossa pauta política. Ontem, né, o destaque foram os elogios rasgados do Fernando Henrique Cardoso, né, apontando aí o dedo para o Ciro Gomes como um possível candidato da frente de direita, disfarçada de centro, que a burguesia vem procurando formar. Bom, o destaque na imprensa capitalista de hoje foi do ex-presidente da Câmara dos Deputados, né, o Rodrigo Maia. Ele que foi presidente da Câmara dos Deputados durante o governo de Michel Temer, né, foi um dos grandes articuladores do golpe de Estado que derrubou a presidenta Dilma, né, assumiu pouco tempo depois, aí, no meio da crise do regime golpista que levou ao afastamento do Eduardo Cunha, assumiu aí um primeiro mandato tampão, depois foi reeleito 2 vezes para a presidência da Câmara dos Deputados, né, ele que é do DEM, né, do partido herdeiro da ditadura militar, bom, e que foi aí um dos articuladores de tudo que você pensar de ruim, de pior, né, que aconteceu no Brasil nos últimos anos, né, lá estava a mão seca do Rodrigo Maia.
Congelamento dos gastos públicos, papel de liderança do Rodrigo Maia. Reforma da Previdência. Antes dessa, né? Vou falar já da reforma da Previdência. Reforma trabalhista. Rodrigo Maia, na presidência da Câmara, articulação com os empresários. O Temer não conseguia aprovar absolutamente nada. Não tinha apoio para absolutamente nada. Rodrigo Maia não só garantiu que o Temer não rodasse, né, mas ele conseguiu aprovar, em plena crise do governo, um dos maiores ataques contra os trabalhadores, que foi, né, liquidando aí boa parte da CLT, mais de 70 anos de conquistas. Bom, e depois teve a reforma da Previdência, que o Bolsonaro admitiu que o Rodrigo Maia foi o general da reforma da Previdência. Então está ele aí na imagem ao lado, vocês viram, ao lado do Ciro Gomes, né? E ele declarou aí na imprensa capitalista que o Ciro Gomes tem condições de liderar o projeto de centro, né? Projeto de centro é um nome bonito, né, para o projeto da direita. A direita tradicional, a direita herdeira da ditadura militar, né, a direita que semana passada publicou aí um manifesto assinado pelos presidenciáveis da direita, né, o João Dória, Luciano Huck, o Leite, lá governador do Rio Grande do Sul, também do PSDB, o Mandetta, o ex-ministro da Saúde do Bolsonaro, o presidente do Novo, o João Amoedo, e o próprio Ciro Gomes, né, se juntaram, assinaram um manifesto em defesa da democracia, que não defendia democracia nenhuma, né, mas procurava aí selar um acordo, inclusive que foi apontado pela própria imprensa capitalista como um acordo de não agressão entre eles, cuja preocupação principal, né, foi expressa pelo próprio Fernando Henrique Cardoso, que é o seguinte: tem que encontrar qualquer coisa, serve qualquer um, desde que seja uma alternativa ao Lula. E vamos ser claros, ele falou Bolsonaro e Lula, mas na realidade eles estão preocupados em uma alternativa ao Lula, porque a alternativa ao Bolsonaro, eles são os pais do Bolsonaro, eles criaram o Bolsonaro, né? São os pais, as mães, né? Tem um ditado popular que diz que filho feio não tem pai, né? Agora, como tem uma rejeição enorme ao Bolsonaro, ninguém quer ser pai do Bolsonaro, mas eles são os pais. Eles foram lá, deram o golpe, né? Eles articularam aí a prisão do Lula, a sua condenação ilegal e sua prisão, cassação da sua candidatura, e, com tudo isso, elegeram o Bolsonaro, pariram o Bolsonaro. Agora, né, quando surge a possibilidade de que o Lula, e aparece inclusive até já em pesquisas super controladas pela burguesia, como um candidato único capaz de derrotar o Bolsonaro nas eleições, eles tentam gestar uma articulação artificial em torno de um nome da direita, né? E o Ciro Gomes é o exemplo claro dessa política. Bom filho a casa torna, né? Ele que já figurou aí como abutre que ele é, né? Como essa imagem aí que é bem expressiva do papel do Ciro Gomes, né? Deveria ser usado na campanha eleitoral dele, Ciro Abutre, né? Ele que procurou aí tirar proveito da prisão do Lula, saudou a prisão do Lula, comemorou. Quem não se lembra do Ciro, Lula tá preso, babaca, né? Ele agora, o Ciro teve a pachorra de dizer que o Lula poderia ser o vice, né? Que o Lula devia ter a humildade. Veja o Ciro falando em humildade. O Lula, né, que tem 10 vezes mais votos do que o Ciro, que é o único que pode, que é capaz de derrotar aí o Bolsonaro. O Lula propôs que o Lula figure como vice, que ele faça aí como fizeram vários arregados aí da esquerda latino-americana. Ele citou o caso da Cristina Kirchner, né? E talvez fosse até o vice do sonho do Ciro, né? Ontem, na produção do programa, eu vou repetir aqui a ideia, porque eu não sei se foi divulgada, porque tinha um vascaíno aqui no comando do programa, então eu não pude assistir, estava numa reunião, numa atividade, mas eu queria dizer que a ideia do Ciro, ela é semelhante ao Vasco da Gama, propondo, né, que o Flamengo se retire do Campeonato Brasileiro para que um time do Rio possa ser campeão brasileiro, o Vasco, né? Só que o Vasco não tem nenhuma chance, né? A candidatura do Ciro não é uma candidatura para ganhar a eleição, é uma candidatura para entregar a vitória ao Bolsonaro,
Né? Então, é a mesma coisa que tirar o Flamengo do campeonato, né, para que o Vasco ou o Botafogo, me desculpe aí, né, os times adversários do Flamengo no Rio de Janeiro, mas é que eles estão em maus lençóis nesse momento. Seria. Alguém comparou aqui, eu fiz a comparação porque um amigo internauta falou que era o Asa de Arapiraca, né? Propor que o Flamengo e o Palmeiras não disputem a Libertadores, que o Asa de Arapiraca vai ganhar a Libertadores da América. Então, obviamente, que é uma proposta indecente, né? Só pode vir de um abutre que nem o Ciro Gomes e ser apoiado por gente da laia, né? Do Rodrigo Maia, do Fernando Henrique Cardoso e de muita gente que nós vamos ver aí, possivelmente, se a proposta for a única alternativa que a burguesia tem no atual cenário político, vingar, né, para tentar forjar aí a criação de uma alternativa, uma falsa alternativa, né, a candidatura representativa do movimento operário, da luta contra o golpe, que é a candidatura do companheiro Luiz Inácio Lula da Silva. Bom, antes da gente seguir, vou passar a bola para o Caio, agradecer aqui a companheira Maria Ângela Biduch, que também mandou aí mandou o seu superchat com uma saudação aqui. Parabéns, professor Antônio Carlos e todos os jornalistas revolucionários da COTV, vocês iluminam nossos caminhos. É um trabalho coletivo de todos nós, muito obrigado aí pela saudação, e vamos firme aí, seguimos juntos aí, companheira Maria Ângela, e todos vocês aí que não só acompanham, mas participam, né, ativamente desse trabalho revolucionário que é a Causa Operária TV, que é a imprensa Causa Operária de uma maneira geral. Bom, vou passar a bola para o Caio, para ele comentar uma votação realizada aí na Câmara dos Deputados, que definiu o seguinte: vacina é para quem tem dinheiro, finalmente. Né? Se você tiver dinheiro, se vacina. Se não tiver, como diz o ditado da direita, deixa morrer. Vai lá, Caio, com você. É justamente isso, né? A gente viu recentemente os milionários e os elementos da burguesia viajar para outros países, para os Estados Unidos, para se vacinar, né? Bom, a Câmara, no dia de hoje, encaminhou uma resolução para esse pessoal, os milionários e a burguesia, né? Resolver esse problema deles, não ter que viajar. Bom, a Câmara aprovou hoje, né? O PL 948, 2021, que permite que a iniciativa privada possa comprar vacinas contra a Covid-19, inclusive sem repasse de doses para o Sistema Único de Saúde. O texto ele ainda vai para o Senado, né, para ser analisado. Alguns destaques foram rejeitados. A relatora da proposta na Câmara, uma deputada chamada Celina Leão, do PPDF, ela apresentou um substitutivo, né, que vai ser avaliado aí no Senado, dizendo que as empresas elas teriam que doar aí uma quantidade igual a que elas comprarem para o SUS, né? Teria que comprar e doar a mesma quantidade para o SUS, e outras medidas ainda que estão em avaliação. Mas efetivamente o que mostra isso daí é a privatização da vacina, né? A gente vai acompanhar, sem dúvida, que o ritmo já lentíssimo da vacinação nacional, ele vai diminuir, pelo menos no que diz respeito à vacinação pelo SUS, né? A vacinação pública, no mesmo ritmo que vai aumentar a vacinação privada, né? Quer dizer, eles vão tornar a vacina uma mercadoria que você compra. E quem não tiver dinheiro vai esperar na fila do SUS, né? E vai esperar por um longo e longuíssimo tempo, porque já nesse momento eles não estão conseguindo a vacina, também não tem interesse em resolver o problema da vacina. Com a privatização, né? E a pressão sobre os governos vai diminuir, porque uma boa parte da população vai investir aí seus recursos para se vacinar, né? Logicamente, porque quem tiver o recurso vai investir para se vacinar. E quem não tiver vai depender do governo, que vai ficar cada vez mais lento, né? A vacinação pública no país inteiro.
Então, acho que é uma privatização da vacina que vai excluir aí a população pobre do país, que é a maioria do povo, do calendário de vacinação, ou pelo menos jogar esse calendário aí por um período bem distante no tempo. Ok. Antes de seguir com a nossa pauta aqui e se encaminhar para a reta final do nosso programa, destacar aqui dois comentários do companheiro Carlos Santos, membro aqui do nosso canal. Primeiro, ele relatando aí um comentário feito no Twitter sobre esse problema da vacinação, que isso regulamenta um apartheid sanitário no Brasil. Exatamente. É um regime de apartheid, né, em que quem pode compra a vacina, quem não pode espera a boa vontade de governo que estão aí economizando os gastos com a população. E o Carlos também comentou aqui sobre o Ciro querer o apoio do Lula, né, como vice, e retirar o Lula, a comparação que a gente fez com o Flamengo cedeu a vaga para o Vasco. Então, ele disse o seguinte, que no caso do Ciro teria que emprestar o time, o técnico, o centro de treinamento e a torcida. Quer dizer, teria que transferir tudo para o Ciro, né, para possibilitar. Quer dizer, teria que ser uma rendição, resumindo, não é só uma rendição da esquerda, como defendem, infelizmente, certos setores da esquerda, como o PCdoB e setores do PSOL, que defendem a política de frente ampla, né, que defende que a esquerda apoie esse projeto da direita chegar ao governo montado nas costas da esquerda. A esquerda teria que carregar, ter o apoio do Lula, o apoio das organizações dos trabalhadores, dos partidos de esquerda, para eleger um crápula, um abutre, né, um golpista, como um desses aí que assinaram o manifesto, como além do Ciro, os demais. Bom, seguindo aqui, caminhando para a reta final da nossa pauta, brevemente destacar hoje o início da votação no Supremo Tribunal Federal do julgamento, que é uma verdadeira farsa, né, em torno da liberação. É apresentado como se o que tivesse em discussão fosse a liberação de cultos e missas. Eu queria lembrar que esse mesmo STF votou no ano passado a obrigatoriedade da vacinação. Todo mundo deve lembrar disso, né? E foi feito todo um debate na esquerda, né? E o pessoal dizia que quem não apoiava a obrigatoriedade da vacina era bolsonarista e que o STF estava tomando uma posição combativa, a favor do povo, científica. Bom, eles votaram lá, só serviu para fortalecer, para o STF participar da figuração, né, da encenação em torno da vacina. Porque cadê a vacina obrigatória? Agora a Câmara acabou de aprovar, né, que a vacina é obrigatório deixar que os ricos comprem a vacina. Bom, mas hoje o Luiz Fux, que vocês vão ver na imagem aí, o presidente do STF, ele encaminhou o tema da reabertura ou não dos templos durante a pandemia, porque houve decisões contraditórias no próprio STF. O Gilmar Mendes tinha dado parecer favorável a que os governos municipais e estaduais deliberem sobre o assunto, como foi uma norma estabelecida no ano passado, e, por sua vez, o ministro Cássio Nunes, no último final de semana, às vésperas aí das celebrações da Páscoa cristã, votou, emitiu aí uma liminar, né, favorável à reabertura dos templos no final de semana, a pretexto da defesa da liberdade de imprensa, da liberdade religiosa. Bom, obviamente queríamos destacar que nós somos contrários a que o STF funcione como legisladores do país, né? Seja lá qual for a posição que a pessoa tem, o STF não deveria legislar sobre esse problema, né? Deveria ser estabelecido, as coisas têm que funcionar. Que papel é esse do STF? O STF aparece aí como um antigo poder moderador do Império, né? Que estava colocado aí nas mãos do próprio imperador, que, havendo conflito, ele podia decidir, né, quem é que finalmente tinha razão. O STF agora são os imperadores. Eles não são eleitos por ninguém, né, têm vitalicidade no cargo, né, e eles se colocam acima, eles legislam, eles mandam prender deputado, eles passam por cima da Constituição. Bom, em segundo lugar, queríamos destacar que
toda essa votação, isso aí é uma farsa, né? É uma encenação que procura, por um lado, reforçar o papel de árbitro arbitrário do STF, e, por outro lado, nós, desse ponto de vista, nós estamos, não da maneira como colocada, mas nós estamos favoráveis à posição do reacionário ministro Cássio Nunes. Isso deveria ser um problema das próprias igrejas, né? Porque o governo que não garante que as pessoas andem num transporte coletivo sem aglomeração, que não garante vacina para ninguém, tem o direito de dizer se a pessoa pode ou não pode ir na igreja, rezar, seja de maneira aglomerada ou não? Né? Por que o governo, por que o STF, né, que eu não vi o STF adotar nenhuma medida contra os donos de empresa de ônibus, a gente já falou aqui, né, contra os estados que jogam lá o pessoal como sardinha em lata nos trens, no metrô, vai adotar uma medida contra o pastor fulano de tal, o padre fulano de tal. Problema, quer dizer, não, porque essa medida, queria destacar, ela dá ao STF um poder, por exemplo, para proibir reuniões sindicais, né, a pretexto de combater a pandemia. Quer dizer, o STF vira um árbitro da situação. Tem muita gente que fica aí animadinho aí porque o novo paladino da democracia, o Gilmar, golpista Mendes, né, vai lá e faz um discursozinho, né, e tenta se passar por democrata. O pessoal vai dar crédito aí que o STF está preocupado, né, com alguma coisa que diga respeito ao interesse da população. Farsa, farsa, farsa. O julgamento foi adiado, com o voto apenas do próprio Gilmar, né, e deve seguir aí nos próximos dias, onde se prevê a derrota da posição defendida pelo Cássio Nunes. Vou passar para o Caio para ele anunciar a última dele, né, a guerra das vacinas na Europa. Vai lá, Caio. Não só destacar rapidamente esse caso, né? A guerra comercial, né, das vacinas. O primeiro-ministro da Eslováquia, Igor Matovič, ele caiu, né? A seu governo ele renunciou, na verdade, depois de uma grande pressão, por ter comprado vacinas, vejam só. Só que ele não comprou as vacinas que deveriam ser compradas, né? O Igor Matovič, ele fez um acordo com a Rússia, né? Para a compra da Sputnik V. Da Sputnik 5, exatamente. E a chegada de 200 mil doses no país. No entanto, a Sputnik V da Rússia, a vacina russa, ela está fora, né, do programa de aquisição de vacinas da União Europeia. Isso daí levou toda uma crise no governo, e essa crise levou que o Matovič ele renunciasse, né, é, é, renunciasse ao governo. Ninguém sabe qual vai ser o destino das 200 mil doses que já chegaram, né, porque inclusive a União Europeia ela não reconhece até o momento as vacinas, tanto a vacina russa, né, a Sputnik, quanto também os laboratórios chineses, né, por uma coincidência, talvez, eles não reconhecem. Só um detalhezinho também para complementar esse fato da guerra comercial, que mostra que isso daí é uma guerra comercial de grande escala, né, que inclusive derruba um primeiro-ministro de Estado. Por exemplo, a AstraZeneca, a vacina de Oxford, né? A Agência Europeia de Medicamentos reconheceu que coágulos, né, trombose, são efeitos colaterais da AstraZeneca. E, inclusive, propõe incluir isso daí nos efeitos colaterais do remédio a ser anunciado, né, na própria bula, etc. Ao mesmo tempo, eles dizem que a vacina é segura, que esses efeitos eles são muito raros, né? E recomenda, portanto, a adoção da vacina. O próprio Reino Unido, por exemplo, desaconselha vacinar pessoas menores de 30 anos com a AstraZeneca, porque justamente por conta desse efeito colateral que a agência diz que está sob controle, né? Que ele é raro. Bom, mostra a diferença, né? A Sputnik, que até o momento não apresentou
nenhum efeito colateral desse tipo, né? Trombose, que já levou pessoas à morte, inclusive. Essa daí não pode. Você não pode nem comprar ela, não pode nem é, registrá-la. Mas já a AstraZeneca, que é inglesa, né? É diferente, mesmo que tenha uns probleminhas aí que levaram algumas pessoas à morte, essa daí tudo bem, você pode usar. Ok. É isso. Minuto final, vamos terminar por aqui, agradecendo aos nossos amigos. Tem uma imagem, eu pedi para a produção só para colocar essa última foto aí, que diz respeito a protestos na Itália, né? De trabalhadores e pequenos comerciantes contra as medidas restritivas, né? Mostrando que, obviamente, contra a falta de medidas de proteção a quem precisa, né? Que não adianta ter lockdown, restringir, reprimir a população, como vem fazendo os governos no Brasil, sem oferecer condições, né, devidas de garantir o sustento, né, e tudo aquilo que é necessário para a família dos trabalhadores, dos pequenos comerciantes, nessa situação que só quem ganha, como a gente viu no programa de hoje, né, são os tubarões capitalistas e os bilionários. A gente fica por aqui, né, mandando aí o meu abraço e o do Caio para todos vocês, e amanhã a gente volta com mais um resumo do dia. E amanhã conosco aqui a companheira Andréia Truz. Boa noite, gente. Um abraço.